Certamente você já ouviu falar sobre a mitologia Yorubá, mas por meio do nome de uma das religiões de matrizes africanas inspiradas por ela, como a Umbanda. Antes dessas religiões, devemos dar atenção ao conjunto de mitos Yorubá que os deu origem. A mitologia Yorubá é de origem africana e é composta por diversas divindades, podendo chegar a muito mais que 1.700 orixás, como são popularmente chamadas. Este é um conjunto de várias crenças de matrizes africanas que inspirou religiões como o Candomblé. Os orixás são divindades intermediárias entre seu Deus Supremo, Olorum, e a humanidade. Essas divindades também possuem defeitos, assim como as pessoas comuns. Estes também podem se retratar com seus bons comportamentos, como as pessoas comuns, já que possuem os mesmos defeitos. A mitologia Yorubá não é nada diferente das mais conhecidas, como a mitologia grega, celta, egípcia, nórdica, entre outras. Como estas, essa mitologia também possui suas fortes figuras de ancestralidade. Mas mesmo assim, a Yorubá é a mitologia menos falada e valorizada entre estas, por mais que tenha inspirado religiões africanas importantíssimas para a identidade de todo um continente. Por inspirar religiões africanas, essa mitologia é alvo de muito preconceito e desrespeito, tendo suas características reais bagunçadas pelo achismo da sociedade e por boatos criados por outras religiões. Mesmo assim, essas religiões africanas possuem um grande número de seguidores atualmente. A mitologia Yorubá é baseada na vida harmônica em comunidade, sem restrições entre seres humanos e animais. Em tese, a prosperidade e solidariedade de acordo com a religião Yorubá vem das atividades do campo. O culto à ancestralidade é bastante importante, então os seguidores louvam a continuidade da vida. Lá não há o mal literalmente falando, mas sim existem consequências para atitudes que provoquem um desequilíbrio do todo. Os Yorubás vivem na África, estando mais concentrados no sudoeste da Nigéria, em regiões do Togo e no sudeste de Benin. Por isso, essa mitologia possui a visão do mundo e das religiões africanas e do Novo Mundo, influenciando o candomblé no Brasil e a santeria no Chile. Você está gostando desse vídeo sobre a mitologia Yorubá? Se sim, já se inscreve no canal e deixe seu like, ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo desse universo mitológico. Existem diversas teorias acerca da criação do mundo e de todas as coisas na visão Yorubá, mas eu vou te contar as que mais se destacam. A primeira teoria é a que o Deus Supremo Olorum ou Olodumare criou todas as coisas, assim como todos os homens. Esse Deus não aceita oferendas, já que qualquer coisa que poderia ser ofertada a ele já lhe pertence, por ele ser o Criador Supremo de todas as coisas. Olorum criou todas as terras, águas, todos os filhos da águas e de toda a terra, todos os animais e plantas. Em seguida, ele permitiu que Oxalá criasse o ser humano. Desta forma, Oxalá buscou uma forma de criar o homem. Ele tentou criar o ser humano de diversas formas. Primeiro, ele criou o homem de madeira e ferro, mas viu a rigidez. Assim, ele desfez e criou da pedra, mas desfez, pois era muito frio. Então, ele tentou fazer da água e do fogo, mas não deu certo. Então, Oxalá fez de ar, de vinho e azeite. Mas nada feito. Até que, após se frustrar, Oxalá se sentou na beira do rio encontrando com Nanã, que emergiu perguntando sobre a tristeza dele, que imediatamente contou o porquê estava triste. Ela então mergulhou e voltou com um punhado de lama. Oxalá pegou a lama e criou o homem, vendo que este era flexível, podendo se mover juntamente com todos os seus membros. Assim, ele deu o fôlego da vida para o homem de lama. Uma segunda versão da criação conta que o mundo começou quando Obatalá, um orixá, falou a Olodumare sobre a sua vontade de criar a terra, a chamando de Ileaie. Já que este mundo era apenas água, Olodumare deu areia para ele, para que ele a jogasse acima das águas, enquanto uma galinha espalharia sobre a superfície. Assim, a terra seria formada. Então, Obatala se embriagou com o vinho da palmeira, perdendo a chance de criar o mundo. Por isso, ele pôde criar apenas o homem do barro, enquanto Olodumare daria o fôlego da vida para as criações. Por essa razão, os filhos do orixá Obatala foram proibidos de beber álcool. Essa tradição se mantém até hoje entre os seguidores e filhos desse orixá. Em toda a mitologia Yorubá, o Deus Supremo é Olodumare, o criador dos diversos orixás, que representam todos os seus domínios e criações da terra. Os orixás não são deuses, mas sim homens que foram divinizados e se tornaram ancestrais após sua morte. As divindades orixás são os elementos da natureza, enquanto o Olorum é todas essas forças de criação. Como principais orixás, temos Exu. Este é o orixá mensageiro, responsável por levar a comunicação entre os outros orixás e os homens. Guardião, Exu pode quebrar barreiras em diversos caminhos. Ele é visto como uma figura má, mas no Yorubá essa definição não existe. Oxalá.
Outro orixá é Oxalá, que foi mencionado antes como criador dos seres. Este é pai dos orixás. Ele representa a criação, o sol e a vida. Ogum. O próximo é Ogum, o orixá da luta e conquistas. Este é o deus e senhor iorubá da guerra, sendo também padroeiro de todos os trabalhadores que utilizam ferramentas em seus ofícios. Oxóssi. Já o orixá Oxóssi representa a fartura. Ele vive nas florestas protegendo os caçadores e regendo as lavouras. Ele é um valente caçador, possuindo a habilidade de imitar animais. Xangô. Xangô é um rei, cuidando do poder, da justiça e administração. Este orixá tem uma personalidade neutra, íntegra e sábia ao tomar decisões. Omolu. O orixá Omolu é um grande feiticeiro, deus da medicina e senhor da vida e morte, sendo responsável pela passagem da vida para a morte das almas humanas. Ele também é o guia dos espíritos para outra vida. Iansã. A orixá Iansã é uma poderosa guerreira. Ela leva as almas para o céu. Também é a senhora dos trovões e dos ventos, representando as mudanças drásticas. Oxum. A orixá Oxum representa toda a delicadeza, a fecundidade e maternidade, sendo dona dos rios e cachoeiras de água doce. Essa divindade é conhecida como Mamãe Oxum. Iemanjá. A Iemanjá é considerada a mãe dos orixás, regendo a família e as uniões. Iemanjá é rainha dos mares, protegendo os marinheiros. Nanã. Por fim, a orixá Nanã representa a maternidade, juntamente com a vida e morte. Este orixá foi quem deu o barro para Oxalá criar os homens. O culto dos orixás ligados aos mitos iorubás são um dos mais antigos cultos existentes, possuindo o objetivo de equilibrar o ser humano e a sua divindade ou orixá. Os ensinamentos de orixás são passados entre gerações oralmente. Esse culto iorubá é organizado por Olorum, sendo o senhor supremo ou deus. Olodumare sendo o senhor do destino. Orumilá sendo a divindade da sabedoria. O orixá sendo a divindade que se comunica entre Olodumare e os homens. E o Egungun sendo o espírito dos ancestrais. Os mitos iorubás são muito importantes para os orixás e seus ensinamentos, pois com eles encontramos explicações para alguns ritos, e sem esses mitos ficaríamos sem resoluções de enigmas, como a comunicação do orixá aos seres humanos. Ao abordar sobre os mitos iorubá, não podemos deixar Exu de fora. Esse orixá é o mais astuto e sutil entre todos os outros. Exu causa brigas e prepara armadilhas com as suas habilidades. Como um exemplo de suas habilidades, ele pode jogar uma pedra hoje e matar um pássaro ontem com ela. A cabeça desse orixá é pontuda como uma faca, dificultando o trabalho dele, caso queira carregar algo lá. De acordo com a lenda, é bom fazer oferendas a ele antes de homenagear outros orixás, sendo sempre nas segundas-feiras. Oferendas de azeite de dendê, farofa, um galo preto e cachaça. A lenda conta que uma vez, dois amigos que nunca brigavam entre si esqueceram de ofertar a Exu. Ao irem trabalhar no campo, um no campo direito e o outro num campo à esquerda, Exu decidiu se vingar do esquecimento deles. Ele foi ao lugar de trabalho dos dois, com um chapéu branco e vermelho em cada lado sobre a sua cabeça pontuda, e os cumprimentou, os parabenizando pelo trabalho. Os amigos o desejaram uma boa estadia ali, pois pensavam que era um estrangeiro. Após o orixá ir embora, o amigo que estava no campo direito falou para o outro: "Quem é esse de chapéu branco?" O seu amigo respondeu: "O chapéu daquele homem era vermelho." "Mas o seu chapéu era o mais belo chapéu branco que existe." Assim, os amigos brigaram entre si. A irritação foi tanta que eles se mataram a enxadadas. Assim, Exu se sentiu vingado. Se eles tivessem o ofertado, isso não aconteceria. Isso porque Exu pode ser o orixá mais benevolente se você tiver consideração com ele. Segundo um outro mito iorubá, um homem chamado Alumã se preocupava com as secas da sua região, já que sua terra estava árida e sem chuvas. Os animais e os rios sofriam, estando cheios de folhas caídas. Alumã não tinha respostas dos orixás, até que decidiu ofertar carnes de bode a Exu. O orixá comeu essa oferenda com vontade. O que Exu não sabia é que Alumã foi mais astuto que ele, colocando um molho com pimenta na carne, fazendo com que Exu procurasse água. A astuta divindade, agora desesperada, estava com tanta sede que nem toda a água que ele e seus vizinhos guardavam acabara com essa sede. Assim, Exu abriu as torneiras de chuva, e esta caiu de dia e de noite. Aquela chuva caía sem parar naquele dia, no dia seguinte e no outro, sem parar, atendendo Alumã. Seus campos voltaram a ser verdes, e seus animais sobreviveram. Os seus vizinhos ficaram maravilhados, graças à astúcia de um homem para com o rei dos maiores golpes, Exu. Já Ogum é um orixá, filho mais velho de Odudua, o rei de Ifé, um reino do Império Iorubá.
Ogum era um guerreiro temível. Ele lutava contra os demais reinos sem parar, trazendo espólio de expedições e diversos escravos. As suas conquistas eram entregues a seu pai, o rei de Ifé. Ogum passou por várias aventuras. A lenda conta que ele conheceu uma mulher chamada Ojá na margem de um rio, e com ela teve o filho orixá Oxóssi. Ogum também teve outras 3 esposas, futuras mulheres de Xangô. A primeira mulher era Yansan, uma bela orixá. A segunda era Oxum, bastante vaidosa. A terceira era Obá, invencível em batalhas e cheia de vigor. Sobre a orixá Yansan, Ogum a conheceu quando foi caçar na floresta, e vendo um búfalo correndo em sua direção, se preparou para matá-lo com a espada. Antes de golpear o búfalo, o animal parou e se despiu. De repente, Yansan tirou a sua pele de búfalo e se revelou uma mulher formosa. Estava vestida de forma elegante, com panos e um turbante luxuoso, cheia de acessórios. A orixá enrolou a pele do animal e a escondeu num formigueiro. Em seguida, ela foi para o mercado da cidade, sem perceber que Ogum a viu antes. Então Ogum pegou a pele da jovem, indo atrás dela no mercado. Lá ele a cortejou. Ela era muito bonita, sendo a mulher mais bonita do mundo. Ogum logo a pediu em casamento, pois estava encantado. Porém, a jovem negou. Ogum insistiu, prometendo a esperar, sabendo que ela aceitaria. Chegando na floresta, a jovem não encontrara sua pele. Se lamentando, ela voltou ao mercado, onde Ogum a esperava. Ela perguntou o que ele fez com sua pele. Eles se casaram com a condição de que ele seguiria as regras dela, e que não deixaria que ela fosse insultada como um animal. Sabemos que a mitologia iorubá originou religiões de matrizes africanas, e a religião iorubá predominante no Brasil é o candomblé. Muitos negros trazidos como escravos eram iorubás. Eles trouxeram suas crenças consigo. Suas práticas eram reprimidas por colonizadores católicos, que tentavam empurrar a religião católica no povo iorubá. Os fiéis iorubás relacionaram suas divindades a santos católicos, para continuar cultuando, como faziam quando rezavam para São Jorge. Secretamente rezavam para Ogum. Assim surge a Umbanda, do sincretismo religioso, resultado dessa forma que os africanos tiveram para continuar seguindo seus orixás disfarçadamente. A Umbanda possui elementos candomblecistas, católicos e espíritas do século XX. Você gostou desse vídeo resumo sobre a mitologia iorubá? Se sim, dê seu like e comente qual mitologia você quer ver aqui. Se inscreva para não perder mais vídeos. Valeu!